Glória a Deus, boa tarde. Que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial. Eu vou aqui falar sobre a supremacia do sacerdócio de Melquisedeque. Um assunto muito legal que eu irei falar. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque eu estava passando muito mal, porém agora estou bem melhor. Ontem passei muito mal, porém Deus é bom o tempo todo. Eu louvo a Deus pelo amor dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. E vamos aqui ler a palavra do Senhor. O texto: um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está em Hebreus capítulo 7, versículos 1 ao 24. Estou apenas mencionando aqui, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Eu sou o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Congrego no Ministério do Ipiranga, Assembleia de Deus, e nós sempre estamos fazendo as nossas lives de estudo, de pregação, de aconselhamento, também de psicanálise, uma vez que eu sou psicanalista. E vamos nesta tarde falar sobre Melquisedeque, a supremacia do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque está descrito na Bíblia, principalmente no livro de Hebreus. Ele reside na sua natureza eterna e na sua relação com Jesus Cristo. É um assunto muito top, muito lindo, porque diferente do sacerdócio levítico, que era um sacerdócio temporário, nós observamos aí o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. O sacerdócio levítico está baseado numa linhagem familiar. E nós vemos Melquisedeque, nessa eternidade dele, baseado no poder de uma vida que não tem fim. E logo nós vemos aí a prefiguração de Jesus, o sumo sacerdote eterno. O que significa, na realidade, segundo a ordem de Melquisedeque? A ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sacerdócio secreto, ou de uma sociedade secreta, ou algo místico, né? Não é alguma organização preservada desde a antiguidade. Mas Melquisedeque aparece na história da Bíblia, e logo em seguida ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. Gênesis 14, versículo 18, vamos ler aqui. Gênesis 14, o versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho,
e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece na história bíblica, mas de repente some. Como já foi lido aqui, né? Rei de Salém, sacerdote do Deus Eterno, abençoou Abraão e recebeu o despojo, né, dele depois da vitória do patriarca contra Kedorlaomer. Deixa eu ver o que diz mais aqui. E bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. E as Escrituras, elas não relatam nada, não falam nada sobre os antepassados de Melquisedeque. Aí nós temos aí o ponto de Hebreus capítulo 7, versículo 3. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. E um sacerdote superior, uma supremacia muito grande, e nós vemos aí que o sacerdócio levítico no Antigo Testamento era limitado pela mortalidade humana, os sacerdotes morriam porque eram homens, claro, e pela linhagem familiar, e pertenciam à tribo de Levi. Os sacerdotes tinham que ser descendentes de Levi e estavam sujeitos à morte, precisando ser constantemente substituídos, porque eram homens, né? Aí nós temos o sacerdote de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. É apresentado na Bíblia como uma figura misteriosa, pois não fala a genealogia dele. Ele é descrito como um tipo, que é uma prefiguração de Cristo, um sacerdote eterno, e Cristo, o grande sacerdote da nossa confissão. Eu achei muito interessante trazer aqui este assunto, a supremacia desse sacerdócio, porque ele é uma figura de Cristo. E nós temos aqui sem pai, sem genealogia, não tendo o princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E o livro de Hebreus, ele enfatiza essa superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, destacando que Jesus, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, possui um sacerdócio eterno. E quando você lê aqui Hebreus capítulo 7, você vai observar a superioridade também do sacerdócio de Jesus. Então observem que Melquisedeque é uma prefigura, uma prefiguração, é uma simbologia muito forte do sacerdócio de Cristo. E quais são as características dessa supremacia? Eternidade. Jesus, sendo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vive para sempre e tem um sacerdócio permanente.
ao contrário do sacerdócio levítico, que era temporário. Então vejam, eternidade. Jesus é o sacerdote da nossa confissão. Poder de vida. O sacerdócio de Melquisedeque é baseado no poder de uma vida que não tem fim, refletindo a natureza divina de Cristo. Vejam que é algo muito forte, é algo muito simbólico e algo muito real. E a intercessão, Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão, que ofereceu a sua vida por nós, deu a sua vida por nós, e ele tem uma aliança superior. O sacerdócio de Melquisedeque garante uma aliança superior entre Deus e a humanidade, em contraste com a antiga aliança sobre o sacerdócio levítico. A antiga aliança era uma aliança imperfeita, por isso foi necessária uma nova aliança. O sangue da nova aliança, que foi o próprio Cristo que derramou o seu sangue, que deu a sua vida. E Melquisedeque, como sacerdote, é uma figura que nos mostra Jesus, que nos aponta a Cristo. O rei e sacerdócio eterno. Sua aparição repentina, sem linhagem conhecida, e sua posição de autoridade sobre Abraão são elementos que o formam uma representação simbólica de Cristo. Então Melquisedeque, que não era descendente de Levi, ele recebeu o dízimo e em seguida abençoou. Abençoou quem? Abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem esse poder para abençoar é superior a quem é abençoado. E os sacerdotes que receberam os dízimos são homens mortais. Logo nós vemos aí essa superioridade muito forte, muito linda. E nós vemos que Melquisedeque, ele demonstra realmente essa supremacia. E na supremacia de Jesus, Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 19, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e os abençoou. O que é que nós podemos ver aqui, nessa tipologia muito grande, do capítulo 7 de Hebreus, que apresenta o sacerdócio de Cristo com uma nova perspectiva, com um novo fundamento. E o autor de Hebreus, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ok? E o autor mostra que o profeta do salmista, no qual revela um sacerdócio de outra ordem, superior a de Arão e o Levítico, teve seu cumprimento em Jesus, ok? O nosso irmão aí que está me perguntando sobre Jesus pediu o dízimo, Johnny, você pode conversar comigo particularmente, tá? Porque aí é um outro assunto. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele diz: fazei todas estas coisas sem omitir aquelas. No momento de uma pescaria, lá ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ok? Mas você pode conversar comigo particular. Tranquilo? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre o sacerdócio de Melquisedeque, quando ele afirma que foi feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 3. E não o contrário. O pensamento do autor ele é bem compreendido quando nós vamos analisar, quando nós vamos ver aí o sacerdócio de Cristo sobre os aspectos dessa tipologia. E quando nós vamos estudar as características, ou seja, os atributos
pertencentes a Jesus Cristo. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. E nós vemos aí um sacerdócio real. O autor sacro, quando ele destaca Melquisedeque, que era um sacerdote rei, como sacerdote recebeu dízimos de Abraão e como rei governará sobre Salém. Hebreus capítulo 7, o versículo 2. Aí nós vemos aí a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e de levar o povo diante de Deus. Cristo ofereceu o único sacrifício, que foi o sacrifício dele. E nós observamos aí um sacerdote formado por justiça. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora rei de justiça e depois rei de Salém, que segundo Hebreus capítulo 7, versículo 2, é o rei da paz. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. A figura histórica de Melquisedeque, como rei de Salém, aparece em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. E nesse contexto aí, o que é que nós vamos ver, o que é que nós vamos observar? Nós vamos ver uma grande guerra, né, de 5 reis contra 4 no vale do Rei. O nome Melquisedeque, cujo significado era Sedeque é rei, é interpretado pelo autor de Hebreus como rei da justiça. Aí nós não temos qualquer dúvida que Melquisedeque é justamente um tipo de Cristo. Um sacerdote de legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe e sem genealogia, deve ser visto como um grande contraste aí entre o sacerdote levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia de genealogias, porque era um sacerdócio humano, para se legitimar. Quem não fosse da tribo de Levi não poderia exercer o ministério sacerdotal. Aí nós vemos aí que é exatamente isso que o autor aos Hebreus ele quer nos mostrar. Assim como o sacerdócio de Melquisedeque foi um sacerdócio eterno, que não dependia de genealogia, da mesma forma o sacerdócio de Cristo também legitimou por pertencer a uma ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque. Lindo, né? Era um sacerdócio perfeito. Por isso que eu estou falando aqui sobre a supremacia do seu sacerdote. A palavra teleioses, que significa perfeição, usada pelo autor de Hebreus, capítulo 7, o versículo 11, vamos ler aqui. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Mas aí nós vemos, na realidade, essa perfeição do sacerdócio de Cristo. E nesse contexto, nós observamos esse relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento
puderam, na realidade, resolver o problema da culpa, o problema do pecado, ou trazer salvação, trazer perdão, trazer restauração. O autor aos Hebreus, ele enfatiza claramente que era necessário um sacerdócio perfeito, um sacerdócio eterno, um sacerdócio imutável, sem defeito. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança de lei. Hebreus capítulo 7 e o versículo 13. E o Espírito Santo já havia falado na boca de Davi que seria levantado um sumo sacerdote de uma outra ordem. Salmo 110, versículo 4, vamos ler aqui. Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos aqui uma nova ordem que, consequentemente, passaria a antiga e haveria uma nova ordem. E essa profecia se cumpriu literalmente em Cristo Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, ou sacerdote da nossa confissão, que é um sacerdócio eterno. O sacerdócio de Cristo não foi segundo a lei de mandamentos carnais, mas segundo a vida incorruptível. Vamos ler Hebreus capítulo 7, o versículo 16. Há um assunto maravilhoso. Hebreus capítulo 7 e o versículo 16. Ora, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. No sacerdócio de Cristo, nós vemos a restauração, nós vemos a perfeição, o sangue do próprio Cristo derramado, ele agindo para trazer a solução para o problema do pecado. E o sacerdócio levítico não trouxe a solução para o problema do pecado. Porque agora nós temos um sacerdócio perpétuo. Vamos ver aqui os atributos ou os aspectos desse sacerdócio. Um sacerdócio santo, e a santidade, na realidade, é um grande atributo de Deus, que também Jesus, Filho de Deus, santo, veio a este mundo, sofreu tentações, porém ele não pecou, porque ele veio cumprir uma missão, ele veio com um objetivo. Quando nós lemos em Isaías, no capítulo 6, e no versículo 3, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos esse sacerdócio santo promovendo também, através da sua morte, da sua redenção, a santificação para o ser humano. E a santificação é um processo que acontece em nós, através do Espírito Santo, que nos vai convencendo do pecado e da justiça e do juízo. E nós vemos em Cristo todas as exigências que na realidade ele cumpriu, e vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa, que deveria seguir um sumo sacerdote. E, além de tudo isso, ele deveria ser inocente.
Hebreus capítulo 7, o versículo 26. Ou seja, não 26, porque não tem, né? Deixa eu ver aqui. Quando fala sobre... Eu estou em Isaías. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Hebreus 7 e 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então observe aqui as características de Jesus Cristo, desse sumo sacerdote, sem maldade, trazendo a solução do pecado. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos em Cristo um sacerdócio imaculado, um sacerdócio sem pecado, sem mancha. E ele se fez pecado por nós. Por isso, meus queridos, Jesus, o sumo sacerdote, de uma ordem superior, de uma ordem eterna, que trouxe a salvação para toda a humanidade. E a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, apresenta justamente essa doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno. Qual era a função do sacerdócio levítico? Oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus. Sem mãe, sem pai, sem genealogia. O que o autor de Hebreus ele quis mostrar com isso? Ele enfatiza muito bem o versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ter sido visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque, aqui mostrando a eternidade de Cristo. Qual, na realidade, o único sacerdócio podia ser imutável de caráter não transitório? Somente o de Jesus. Somente o sacerdócio de Cristo. E além da santidade, Jesus tem todos os atributos divinos. Inocente, que morreu por nós, que sofreu por nós. Então vocês observem, nós temos aí um sacerdócio real, um sacerdócio com realeza, um sacerdócio com justiça, um sacerdócio autêntico, com legitimidade, um sacerdócio perfeito, um sacerdócio eterno, santo, incomparável. Portanto, quando nós vamos estudar a superioridade do sacerdócio levítico, nós vamos entender que tipologia maravilhosa, fenomenal. Eu espero que você tenha compreendido e que você estude cada vez mais sobre a supremacia do sacerdócio divino, ainda que está bem explicado aqui, mas vamos nos agarrar com esta palavra grandiosa, com esta palavra suprema, com essa palavra que mexe com o nosso coração ao estudarmos sobre o sacerdócio levítico e ao vermos que Jesus, ele é o sacerdote da nossa confissão.
único. Como o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo nos dá a graça, nos dá a misericórdia, nos dá o perdão, nos regenera, e Ele está conosco como nosso grande intercessor, o único intercessor entre Deus e os homens, se chama Jesus. Que nesta tarde você possa entregar a tua vida de uma forma toda especial, de uma forma total, de uma forma absoluta. E Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por nós. E o nosso irmão, acho que Johnny, me parece, fez uma pergunta aí: Jesus deu dízimo? Jesus, ele cumpriu toda a lei. Nós não vemos no Novo Testamento Jesus dizendo: olha, deu dízimo, porque é algo muito pessoal. Jesus era judeu e, portanto, seguia a lei de Moisés. E na lei de Moisés incluía o dízimo. Não precisa estar escrito aí na Bíblia, né? É preciso nós entendermos o contexto bíblico. Em Mateus 23 e Lucas 11:42, Jesus mencionou o dízimo, mostrando que ele era uma prática e aceitável, mas que não era o mais importante. O mais importante da lei é o amor. Jesus criticou os fariseus por serem meticulosos no dízimo, mas negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus estava tratando com o interior do coração deles. E Jesus disse: olha, fazei todas estas coisas sem omitir aquelas. No Novo Testamento, nós vemos aí a importância da generosidade da contribuição, algo voluntário. O dízimo era praticado antes da lei de Moisés, como veio visto no exemplo de Abraão e Melquisedeque, que tipifica Cristo. Alguns interpretam que a passagem de Hebreus 7 confirma que Jesus é o sacerdócio eterno e, portanto, o dízimo deve ser dado a ele através da igreja. O dízimo está no Novo Testamento implicitamente e bem claro. Mas eu quero deixar aqui bem claro que dizimar é uma questão de fé e de voluntariedade. Jesus, ele não impôs o dízimo para os cristãos, mas ele reconheceu a importância da lei e enfatizou a importância da generosidade, de um coração disposto a contribuir, ok? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta do meu irmão aí. Um grande abraço, que Deus abençoe, e às 4 horas, se Deus quiser, nossa live de oração.